Paz do Senhor Jesus, irmãos. Êxodo, capítulo 17, versículo 8. Então veio a palavra, ou então veio Amaleque. Vamos lá? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolha-nos homens e saia a peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés e Arão e Hur subiram ao cume do outeiro ou monte, como queira. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. O negócio é levantar a mão, né, irmão? Mão levantada é vitória. Nós vamos fazer a campanha, eu já sei o título. Mão levantada na presença do Senhor. É mãos levantadas. Irmão, toda vez que... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Que um crente faz assim: Senhor, eu levanto as minhas mãos. Sabe o que ele está dizendo? Eu rendo-me a Ti. O versículo 11. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Para quê? Para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Mas minha tradução, eu gostava de uma outra tradução, diz assim: de um lado e o outro de outro. Assim ficaram suas mãos firmes até o pôr do sol. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Nós poderíamos encerrar por aqui, mas esse verso 14 tem algo muito interessante. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué. Mas por quê? Por que não aos ouvidos do povo? Não, é aos ouvidos de... Isso tem sentido. Aos ouvidos de Josué. Para quê, então? Olha que coisa impressionante. Eu vou repetir o texto, o versículo. Olha, atenta a isso aí. Então disse o Senhor a Moisés: escreva isto para memória num livro. Escreve, relata todos os fatos, põe num relatório, num livro. E relata, tanto é que diz o texto, relata-o aos ouvidos de... Oh, meu Deus! Põe isso bem aqui, ó, perto dos ouvidos de Josué. Que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha...
Agora eu fiquei aqui em dúvida. É mão levantada ou Senhor a minha bandeira? Que coisa linda. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração. Senta, amado, senta. A Bíblia é cheia de tantos mistérios, coisas simples. Eu não quero sair 1 milímetro do assunto. Eu quero trazer aos irmãos alguns pontos que são importantes para a nossa vida cristã. Israel vinha, depois de uma batalha de Faraó, depois de uma luta com aquele povo no deserto, Moisés tendo sucessivos problemas com questões de logística, um dia num canto, dia no outro, comida, faltando comida, água amarga, e depois falta de água, reclamação. Então havia ali uma certa luta, até que depois de passar, isso depois de vencer Faraó, depois de passar o Mar Vermelho, depois de estar já a caminho da terra prometida. Isto não significa que encerrou o problema. Deus nos salvou, estamos a caminho da terra prometida, mas não significa que nós não temos lutas e tribulações. Naturalmente, essas coisas acontecem e faz parte da nossa vida. Às vezes, meus amados, deixa eu abrir um pouco parênteses aqui para falar isso. Eu amo servir a Deus no meio de um povo igual a mim. Você não entendeu? Eu estou dizendo igual a mim, com as mesmas fraquezas que eu tenho, com as mesmas debilidades que eu tenho, com as mesmas lutas que eu tenho. Todos nós somos iguais. E Deus não põe um anjo aqui, não. Ele põe homens todos iguais para dizer o seguinte: eu resgatei você do pecado e põe diante de um povo que era igual a você, para que todos sejam iguais na minha presença. O Salmo de número 113. Quem é como tu, Senhor? Que do céu curva. Olha que coisa impressionante. O Senhor curva para ver os filhos, para ver os homens. E diz, sabe o que o texto diz? O Senhor levanta o homem do monturo. Glória a Deus. É isso mesmo que o texto fala? Deus levanta o homem de onde? Você sabe o que é monturo? Lixo, lixão. Deus levanta o homem do lixão, do pecado, da prostituição, do mundo do crime. Deus levanta e diz o seguinte: eu estou tirando você daí para que você saiba que eu sou o Senhor. Não importa. Aí diante de Deus, eu me lembro de um fato lá em Belo Horizonte. Tinha um irmão que ele era diretor de um grande banco naquela época em Belo Horizonte. De dia ele era diretor do banco. A gente ia lá e ele era diretor. O tratamento dele lá era de um diretor. Os irmãos que trabalhavam ali, era todo mundo, sim, senhor. Mas à noite, aí invertia a posição. O diretor tornava cooperador e o cooperador tornava pastor. E aí Deus inverte. Aí lá no banco era assim, senhor. Na igreja ele mudava. Aquele que era diretor virava cooperador e dizia, sim, senhor. Porque Deus faz isso. Diante dos homens é uma coisa, diante do Senhor é outra. E às vezes Deus levanta, não é um doutor,
não é um homem, é um João ninguém. É um Zé Ruela qualquer, mas não importa, a quem Deus dá graça, a quem Deus levanta, Ele dá autoridade para fazer a sua obra. Quem crê nisso, diga amém. Eu conto um testemunho aqui, irmãos, muito interessante. Eu conheci um pastor chamado Pastor Francisco, lá em São Paulo. Ele tinha uma igreja, a igreja dele era ali em Ermelindo, Matarazzo. Mas ele vinha de Ermelindo e descia ali em São Bernardo. E muitas vezes ele pegava o ônibus junto comigo e nós descíamos para Santos. Ali, antes, quando chegava na Baixada, ele ia para Cubatão e eu seguia a minha viagem. Toda semana a gente acabou fazendo amizade. E o irmão Francisco era um homem humilde, mas um instrumento nas mãos do Senhor. Um homem simples. Um homem que você olhava assim, mas era um... E aí ele me contou uma história da vida dele. Ele disse, pastor, a gente passa por cada luta. Ele disse, na minha igreja... tinha uma senhora que ela era muito rica e era uma mulher que tinha empresas, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Mulher, Deus alcançou ela através do milagre e ela tornou-se membro da igreja lá de Ermelindo. Mas era uma mulher ainda do nariz um pouco empinado, sabe? Mulher que falava várias línguas. E ela estava sempre viajando, gostava muito de evangelizar. E um dia nós estávamos numa consagração de manhã e deram a oportunidade, ela havia chegado de uma viagem na Europa e ela contou experiências da viagem. E falou, graças a Deus que eu hoje falo 2, 3, 4 línguas, e que contou, sabe, um pouco assim, daquela pitada de quê? De glória, de grandeza. Diante de quem, meu Deus? Do pobre coitado do pastor Francisco. Que coisa, né? Dá dó, né? E o pastor Francisco ali, só assim. Aí... ela contou todas as vantagens, passou a palavra para o pastor. Ele disse, irmã, não vai embora, fica aqui um pouco. Deixa eu falar uma coisa que a senhora não falou. Deus está me dizendo que hoje, antes da senhora sair de casa, a senhora tirou sangue do teu marido. Por que a senhora fez isso com ele? Ah, pastor, me perdoa, eu estava nervosa. Então, irmã, confessa seu pecado. Lá na empresa você é diretora, mas aqui você está debaixo da presença gloriosa do Senhor. Meu irmão, a coisa é gloriosa. Mas voltando aqui, vamos voltar para o texto sagrado. É muito bom quem se humilha. Amém? É gostoso a pessoa que é e não demonstra absolutamente nada do que ele é. Toda honra e toda glória é para o... Moisés estava no comando daquele povo. Agora, a próxima luta que eles tinham já pela frente era uma nação, um povo chamado, como é que é o nome que eu falei? Amaleque. Os amalequitas, se você ler a história desse povo, era um povo inimigo de Israel. Então, Amaleque era para eles já uma luta pela frente, até pelo número, pela audácia, pela a força daquele povo. Mas amém, nós estamos aqui para a guerra, vamos enfrentar. Aí Moisés falou com o seu capitão, que estava abaixo dele, o nome dele eu não me lembro mais, como é que é? Fala mais alto. Eliezer.
Ah, não. Josué. Guarda isso, não esqueça. O nome dele era Josué. Josué, levanta homens para você ir para a batalha. Prepara aí, faz um levantamento, faz aí um alistamento, porque nós vamos ter os amalequitas pela frente. Eu não vou para a guerra, eu vou ficar na retaguarda. Pode ir dando glória a Deus. Enquanto você prepara e vai para o fronte de batalha, eu vou com os meus 2 companheiros subir ao monte para buscar a presença do Senhor. Oh, irmão, você não sabe o valor que tem isso. Você sabe o que é um povo na retaguarda, orando e jejuando? Não tem demônio que resista à presença do Senhor. Subiram os 3 para o monte e Josué foi para a batalha. Aí Moisés, na presença de Deus, aquele homem já de mão cansada, calejada, um homem já experimentado na luta, mas cansado, ele começava a orar. Eu acredito muito nisso aqui, ó. Olha o que diz Hebreus, só para a gente fazer aqui Hebreus capítulo 12, versículo 12. Olha o que diz o texto de Hebreus 12, 12. Portanto, tornai levantar as mãos cansadas. Porque tem um momento, irmão, que a gente deixa de buscar a Deus e a mão para baixo. Mas na hora que Deus começa a manifestar na nossa vida, mão levantada para os céus. Mãos levantadas significa vitória da igreja. Levantai mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Ou seja, crente que deixou de levantar a mão e crente que deixou de dobrar o joelho. O Senhor está dizendo, volta a dobrar o joelho e volta a levantar as mãos para eu te dar vitória. Aleluia. Voltando ainda para o texto da nossa meditação. Aqui tem uma coisa muito interessante que eu quero passar para vocês. Esse moço, chamado Moisés, cansado, chegava um momento de muita oração, ele começava a baixar as mãos, pelo cansaço. E nisso, Arão e Hur estavam observando os fatos. Eles estavam no monte. Lá embaixo estava onde? A peleja. E eles olhavam e diziam, a mão de Moisés está baixando. Ô Moisés, levanta a mão aí que o povo está perdendo a batalha. E Moisés levantava a mão, ele disse, segura a mão que a vitória continuou lá embaixo. Não tinha celular, não tinha nada, era visão. Era olhando. Ô Moisés, aguenta aí que a vitória é nossa, aguenta aí. Certamente, não está escrito, mas certamente Moisés disse assim, eu não estou aguentando mais, o braço está pesado. Ele disse, fica tranquilo. Arão e Hur disse assim, vamos te ajudar, mas você não pode abaixar a mão. Moisés, senta aqui nesta rocha. Senta aqui na rocha. Eu vou ficar à esquerda e meu colega vai ficar à direita. E nós vamos sustentar a tua mão. Porque nós queremos a vitória lá embaixo. Aleluia. Você pode até não aguentar. Você pode até estar velho, mas meu colega, nós estamos novos e vamos passar na guerra junto com vocês.
Irmão, você percebe que a luta não se vence sozinho? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se Deus tem nos abençoado, é porque vocês estão conosco. É porque aqui tem um povo que ouve a palavra, ama a palavra, obedece a palavra e diz: pastor, nós vamos sustentar a mão do Senhor. Tanto aqueles que estão embaixo na peleja, como aqueles que estão conosco aqui em cima do monte. Que pena que vocês não conseguem dar glória a Deus. Eu acho que é o frio. Mas amém, fica tranquilo que nós vamos dar glória a Deus aqui hoje. Então, irmão, há uma necessidade dessa mesma visão, como Paulo escreveu. Paulo escreveu isso aos irmãos lá de Coríntios, no capítulo 1, se não me engano, de 1 Coríntios, ele escreveu alguma coisa assim, ó. Vamos lá? Se não me engano, é capítulo 1. Eu já passo para os irmãos. Capítulo 1, versículo 10. Eu queria pedir uma irmã que lesse para mim, em voz alta, o versículo 10, só para que nós possamos aí, junto com a igreja, entender a linguagem do Espírito Santo. Leia, irmã. Amém, amém. Divisão. Amém. Vamos lá. Quem não ouviu o que a irmã leu? Vamos lá. Diz assim, ó. Rogo-vos, pois, na minha linguagem, essa minha Bíblia tem uma versão diferente. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Quantas coisas de Deus não pode ser diferente? Cada cabeça é uma cabeça. Amém, eu entendo isso. Que cada um tem que pensar diferente, ok. Agora, quando se trata das coisas de Deus, a visão é uma só. Que digais toda uma mesma coisa, que não haja em vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Nós só vamos vencer a luta se houver unidade, a mesma visão, o mesmo parecer, e a porta vai abrir para nós. Ô irmão, deixa eu falar uma coisa. Deus ama essa unidade. Deus ama a unidade. Quem crê nisso, diga amém. Deus ama a unidade. Não unidade para o pecado. Unidade para o temor, unidade para a oração, unidade para servir a Deus. Deus ama isso. Eu tenho que falar o que você fala e você tem que falar o que eu falo, segundo a palavra do Senhor. O mesmo parecer, a mesma fé, o mesmo Deus, a mesma esperança e o mesmo Jesus. Então agora a vitória vinha batendo a porta de Israel. E o Senhor disse assim: é isso mesmo, Arão, segura aí a mão de segura a mão de Moisés junto com Uri e vamos vencer os inimigos. Amém. E quando chegou no final, Josué guarda a espada e volta, feliz da vida, que a batalha tinha encerrado. E a vitória era do povo de Deus. Tudo encerraria aí. Tudo encerraria aí. Mas agora que vem o melhor. Agora que vem
o mais interessante. Encerrado toda a batalha, o Senhor chama Moisés e disse: Moisés, chama um escriba e faz essa notificação no livro. Escreve tudo o que aconteceu. Põe tudo em memória no livro. Ó, verso 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto em memória no livro e relato aos ouvidos de Josué. Mas relata o quê? Vamos lá, qual era o relato? Aos ouvidos de Josué: que eu, o Senhor, totalmente hei de riscar a memória dos amalequitas debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é minha bandeira. Olha que coisa gloriosa. Moisés escreve isso para a memória de um livro e relata aos ouvidos de Josué. Relata o quê? Fala para ele que a vitória era a sua mão levantada. Enquanto você estava com a mão levantada, relata isso aos ouvidos de Josué, para ele entender que a guerra quem venceu não foi ele. Faz Josué entender que ele contribuiu, mas a honra e a glória é para mim. Isso aqui é coisa linda. Fala para ele que quando a sua mão abaixava, eles perdiam a guerra. Fala para eles que eu coloquei 2 homens a seu lado para sustentar a mão e a guerra lá embaixo acabou. Eu creio na vitória. Meus amados, às vezes eu entendo que esse momento em que Deus manda Moisés escrever o livro, me parece que o Senhor está dizendo assim, ó, vai que Josué entende que a vitória é estritamente dele. E não, quando a tua mão abaixava, eles perdiam. E diga para Arão e Ur que eles foram fundamental na batalha. Aleluia. Oh, irmão, que coisa gloriosa. Sabe o que é que Deus está me fazendo sentir? E eu sinto isso e vou falar. Tem irmãos aqui que nunca saíram para fazer nada, mas está de madrugada orando e chorando. A vitória é nossa. A vitória é nossa pelo sangue de Cristo. Aleluia. Então, irmãos, eu entendo que Deus, Ele faz isso para a gente saber comportar em nosso devido lugar. Deus dá dom, dá. Deus dá graça, dá. Deus usa seu servo, usa. Mas você deve estar debaixo de submissão. Para você não achar que você é acima da média, que você sabe mais, e que foi por você que a igreja foi. Eu nunca abri minha boca dizer aqui, ó, que eu ganhei uma alma. Nunca. Você já ouviu eu falar?
Nunca, porque eu entendo que atrás de tudo isso, nós temos irmãos e irmãs que nem nos conhecem, mas estão lá chorando com a mão levantada. Deus há de colocar cada coisa no seu devido lugar. Às vezes eu fico pensando, um irmão pobre, coitado, que aí mete a mão no bolso, tira do saláriozinho tão surrado o dízimo, a oferta. Ele não sabe o quanto isso tem valor diante do Senhor. Ele não sabe o quanto Deus responde isso. Tem pessoas que vai dizer, e isso não é bom, um crente que tem conhecimento da palavra, dizer assim, eu estou na igreja, mas ninguém liga para mim. Ninguém sabe meu nome. Eu estou na igreja, mas eu sou um zero à esquerda. Se tiver alguém pensando assim, pelo amor de Deus, retira isso. Igreja é um corpo. Eu vou fazer uma pergunta e os irmãos vão me responder. Eu vou usar a figura de uma jovem nova, bonita, que quer casar. Eu estou dando, para você entender, eu estou fazendo aqui uma figura. Mas ela tem todo o corpo completo, só que a unha do dedo indicador ela não tem. Ela vai sentir bastante, digamos, alguma coisa ela vai sentir inferior, simplesmente por falta de uma unha. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a noiva ela é completa na sua essência. A noiva que Deus chamou é uma noiva completa. Ela não falta nada. A unha está no seu devido lugar. O corpo está no seu devido lugar. Você pode não ser nem uma unha, mas quem sabe você é uma parte insignificante, mas é o corpo. E Deus é glorificado na tua vida. Você é importante. Eu posso, pela minha fraqueza, pela minha falta de humildade, eu posso até não saber teu nome, nem te conhecer melhor. Eu entendo que é uma fraqueza da minha parte. Eu já reclamei isso para o Senhor. Mas não significa que você não é de Cristo. Você é de Cristo. Você faz parte da igreja de Cristo. Então, irmãos, a igreja é um conjunto. Há quem está com a mão levantada. Há quem sustenta a mão de quem não tem mais força. E há quem está comandando a peleja. E há quem está com a espada desembainhada lá na frente da batalha. E a vitória é todo esse conjunto. Mas não esqueça da cartinha, que deve ser lida nos ouvidos de Josué. Ô Josué, não esqueça dessa carta, que você só ganhou porque tinha alguém com a mão levantada lá. Eu não sei se Josué, provavelmente que não, mas Deus, na sua onisciência, já fez isso prevenindo. Ô Josué, ouça aí o que Deus está falando. Você está vendo o escriba lendo a cartinha? A vitória não foi sua, não. Se ele foi um crente fiel, ele vai dizer a verdade. Eu só estava no comando de quem estava lá em cima.
Mas se ele, de repente, ele sentiu assim um pouco cheio de grandeza, ele disse: quando eu vi minha tropa abatida, eu dei um grito: vamos, que a vitória é nossa. E o meu pilotão, o meu grupo, a minha tropa invadiu o inimigo. Mas ele não sabia que era a mão do Senhor. Há momento que a gente está tão abatido em casa, no trabalho, em algum lugar. Vocês já passaram por isso, não já? Abatido, angustiado. De repente, você sente uma força sobrenatural. Você sabe o que é isso? É a oração de alguém na presença do Senhor. É a oração de alguém. Hoje à tarde o irmão Haroldo pregou a palavra aqui. Eu senti uma graça, deu vontade de chorar e dizer: Jesus, que coisa gostosa é a tua presença. E se você tem dúvida, um dia Jesus recebeu a visita indesejável, ou uma visita maligna de um demônio que chegou para ele e disse assim: Senhor, teu servo que você ama, esse tal de Pedro, ele está mais para palha do que para trigo. Eu só não entrei na vida dele porque ele pertence a esse grupo do Senhor. Mas se o senhor, eu estou olhando ele está muito fraco. O senhor não quer deixar eu dar uma peneiradinha na vida dele? Deixa eu entrar na vida dele. Jesus não falou nada com o diabo. Mas aí Jesus foi para a oração. E lá na oração, certamente com a mão levantada, ele disse assim: Senhor, visita o Pedro. Foi isso ou não foi? Ah, não. Foi ou não foi? Está na Bíblia ou não está? Senhor, visita o Pedro. Não deixa ele desfalecer. Aí no outro dia, o Senhor encontra com Pedro e diz: ô Pedro, o inimigo veio falar comigo que ele está doidinho para entrar na sua vida. Mas eu não esqueci de você, não. Eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Amém. Eu quero encerrar dizendo que tem alguém orando por nós. No mínimo, o Senhor Jesus está orando por nós. E Ele não esquece de você. Eu posso até nem saber teu nome, mas Ele está orando. Ele está orando, dizendo assim: ajuda meu servo, ajuda minha serva. Curva a cabeça, curva a cabeça, curva a cabeça.